A garota dourada da MGM, forçada a comer apenas sopa de galinha e cigarros, recebia menos do que seu próprio cachorro, enquanto sua família escondia uma carta que poderia ter destruído Hollywood. Por que as pessoas mais próximas de Judy Garland iriam à guerra para manter seus segredos enterrados por décadas? É possível que, por trás da cortina de cada Over the Rainbow, haja uma tempestade tão sombria que nem os próprios filhos dela poderiam enfrentar? Prepare-se, porque hoje vamos abrir o cofre secreto. O que você está prestes a ouvir fará você questionar tudo o que pensava saber sobre a queridinha da América. A carta escondida. Vamos começar com a bomba que até os tabloides tinham medo de publicar. Por 50 anos, a família de Judy Garland manteve uma carta escondida do mundo, uma confissão tão crua, tão perigosa, que imploraram a imprensa para destruí-la. Isso não era apenas uma página de diário. Em 4 páginas eletrizantes, Judy rasgou sua própria vida. Chamadas telefônicas secretas para John F. Kennedy, traições de partir o coração, os milhões desaparecidos da MGM e um mistério sobre o verdadeiro pai de seus filhos. A carta revelou por que Frank Sinatra uma vez queimou evidências em seu camarim e como 5 maridos inventaram suas próprias mentiras para protegê-la. Quando a carta finalmente veio à tona, críticos a chamaram de o documento mais explosivo da história de Hollywood. Os membros da família ficaram devastados, recusando entrevistas e pedindo privacidade. Mesmo agora, os fãs debatem se isso deveria ter vindo à tona. A carta transformou a imagem de Judy de uma vítima trágica para uma sobrevivente perspicaz e consciente, provando que, mesmo em seus últimos dias, ela ainda era a voz mais ousada na sala. A mãe de Judy. Você acha que mãe de palco é apenas um estereótipo? Ethel Gum, a própria mãe de Judy, reescreveu o manual sobre a ambição parental. Quando Ethel engravidou, ela considerou interromper a gravidez. Ela simplesmente não queria outro filho. Histórias da família dizem que ela chegou a procurar conselhos médicos arriscados para fazer Judy desaparecer antes de nascer. Em vez disso, Ethel redobrou os esforços, colocando a pequena Judy no palco aos 2 anos e meio, empurrando-a para os holofotes, estivesse ela pronta ou não. Ethel subornava, ameaçava e fazia chantagem emocional com Judy diariamente. Ela chamava a própria filha de bilhete premiado, e testemunhas disseram que seus olhos brilhavam ao ver um contrato. Mais tarde, Judy chamou sua mãe de verdadeira bruxa-má do Oeste, e não era uma piada. Amigos afirmam que Ethel trocava favores com executivos de estúdio por papéis e pessoas de dentro a descreveram como implacável e fria como gelo. Ela até ameaçou Judy nos bastidores com frases como "cante ou eu vou te quebrar". Quando Judy chorava, Ethel dizia: "Você não é minha filha a menos que esteja no palco". O público via o brilho. Judy via um monstro. A dieta da MGM. Aqui está a realidade distorcida por trás da magia Technicolor. Quando Judy assinou com a MGM aos 13 anos, o estúdio declarou guerra ao seu corpo. Louis B. Mayer, o chefe, decidiu que Judy não era comercializável, então a submeteu a uma dieta de fome. Sopa de galinha em todas as refeições, café preto à vontade e até 80 cigarros por dia para matar a fome. Seu peito era brutalmente amarrado para que parecesse uma criança. Ela era constantemente pesada, medida e criticada. Porquinha gorda com tranças, zombou um executivo pelas suas costas. Os fiscais de comida do estúdio literalmente arrancavam sanduíches da mão dela no set. Toto, o cachorro, ganhava $125 por semana. Judy ganhava $500 e tinha que sorrir em meio a cada humilhação. Pílulas para acordá-la, pílulas para fazê-la dormir. E se ela reclamasse, mais pílulas. Críticos mais tarde chamaram o sistema da MGM de uma linha de montagem de abuso infantil. A reviravolta mais doentia, a mãe de Judy aplaudia, esperando que isso fizesse de sua filha uma estrela. O trauma deixou cicatrizes das quais Judy nunca escapou. A verdade feia por trás de Dorothy. Acha que Judy Garland nasceu para interpretar Dorothy? Não exatamente. Os executivos do estúdio achavam que ela era muito simples, muito gordinha, muito estranha para o papel. Eles queriam Shirley Temple, mas não conseguiram. Então Judy conseguiu o trabalho apenas se concordasse com dietas ainda mais rigorosas, mais humilhação corporal e testes de tela intermináveis. Seu icônico vestido azul de gingham foi, na verdade, desenhado para esconder suas curvas e achatar sua figura na câmera. Até mesmo a risada dela foi dublada. A neve caindo no set, puro amianto industrial. Ninguém avisou a ela ou ao resto do elenco. Fora das câmeras, o maquiador colou o nariz dela, cobriu seus dentes e a forçou a usar espartilhos dolorosos. A MGM exigia inocência e pureza, mas o que criaram foi miséria e vergonha. Ainda assim, a dor genuína de Judy transpareceu em sua atuação, transformando Over the Rainbow em um grito desesperado por fuga. Críticos chamaram de o mais tóxico.
Sucesso na história do cinema. Os fãs não tinham ideia. Mas quando aquele filme chegou aos cinemas, o mundo acreditou em magia, mesmo enquanto Judy sofria fora das telas. Pílulas antes do playground. Judy não teve uma infância. Ela tinha uma receita médica. Aos 10 anos, o médico da MGM começou a dar-lhe um coquetel constante, anfetaminas para mantê-la acordada, barbitúricos para forçá-la a dormir e pílulas de energia para longos dias no set. O estúdio chamava isso de gestão de energia. O médico disse à mãe de Judy que era para o metabolismo dela. Na verdade, era para manter a máquina de dinheiro funcionando. Em alguns dias, Judy ficava 72 horas sem dormir, apenas para ser derrubada por 4, e depois forçada a voltar ao trabalho. Na adolescência, ela estava viciada. Não era mais sobre atuar, era sobre sobreviver, ela disse mais tarde. Um ex-marido afirmou. Ela não conseguia lembrar suas próprias falas a menos que estivesse drogada. O estúdio até pagava médicos para supervisionar seu regime. A pior parte? Judy achava que isso era normal. Quando finalmente tentou parar, a abstinência quase a matou. Críticos agora chamam isso de um dos maiores escândalos de Hollywood. Mas naquela época, o público aplaudia, sem nunca imaginar o preço que Judy estava pagando. Amor controlado pelo estúdio. Por trás de cada manchete, havia um acordo. A MGM arranjou e controlou os romances de Judy com mão de ferro. Seu primeiro casamento com David Rose, o estúdio a forçou a se casar para melhorar sua imagem. Depois a obrigou a interromper uma gravidez que ela queria desesperadamente. Mais tarde, durante um caso com o galã Tyrone Power, ela engravidou novamente. A solução da MGM? Outro procedimento forçado, mais trauma e uma encoberta pela mídia. O estúdio até ameaçou rescindir seu contrato se ela não obedecesse. Amigos dizem que Judy estava de coração partido, descrevendo-se como um peão no tabuleiro de xadrez deles. Rose e MGM mantiveram a verdade enterrada por anos, mas rumores explodiram após sua morte. Os fãs ainda especulam sobre a verdadeira paternidade de seus filhos e sua família se recusa a falar. Um diretor disse mais tarde: ela era a queridinha da América, só não tinha permissão para ser humana. Mesmo agora, esses segredos provocam brigas nas reuniões de família dos Garland. Figura paterna prática da MGM. Aqui está uma história que ainda faz Hollywood se contorcer. O chefe da MGM, Louis B. Mayer, não controlava apenas os contratos de Judy, ele controlava seu corpo. Judy mais tarde disse que Mayer costumava chamá-la de minha pequena corcunda e a parabenizava após as apresentações apertando seu seio esquerdo bem sobre o coração. Você canta daqui, ele dizia, fingindo que era inofensivo. Judy tinha apenas 13 anos. Ela uma vez brincou, tive sorte de não cantar com outra parte do meu corpo. Quando ela protestou, Mayer a manipulou, alegando que era apenas afeto paternal. Os executivos da MGM sabiam e não disseram nada. Quando Judy contou à sua mãe, Ethel ignorou. Anos depois, pessoas de dentro do estúdio finalmente admitiram que Mayer abusava de seu poder, especialmente com jovens estrelas. Até a filha dela chamou essas histórias de assustadoras e comoventes. Mas para Judy, a única coisa mais aterrorizante do que as mãos de Mayer era como ninguém veio em seu socorro. A traição que dividiu a família para sempre. Drama familiar não fica mais sombrio do que isso. O quarto marido de Judy, Mark Herron, foi pego na cama com Peter Allen, seu próprio genro, casado com Liza Minnelli. A própria Liza os flagrou, e as consequências foram um caos instantâneo. Herron se separou, Allen eventualmente se assumiu, e Judy ficou humilhada e de coração partido. Os tabloides enlouqueceram, mas os que estavam por dentro sabiam que a dor era mais profunda. Herron havia se casado com Judy pelas manchetes, não por amor. Após apenas 5 meses, o casamento implodiu. Herron voltou para seu parceiro masculino de longa data. Liza cortou relações com a mãe por meses. A família parou de se falar, e as feridas nunca realmente cicatrizaram. Os fãs chamaram de o triângulo amoroso mais selvagem de Hollywood. Mesmo décadas depois, entrevistas sobre o escândalo são estritamente proibidas. Amigos dizem que a confiança de Judy foi destruída para sempre. Um deles chamou de a gota d'água que quebrou seu espírito. O golpe de A Star is Born. Nasce uma estrela deveria ser a volta triunfal de Judy, um retorno para a história. Ela entregou uma das performances mais cruas e eletrizantes da história do cinema. Os críticos ficaram extasiados. A revista Time chamou de o maior espetáculo solo já filmado. Mas nos bastidores, o marido e empresário Sid Luft estava apostando o salário dela e fazendo acordos obscuros. A Warner Brothers cancelou futuros projetos e Judy ficou sem dinheiro novamente. Ela perdeu o Oscar para Grace Kelly, uma decepção tão grande que Groucho Marx chamou de o maior roubo desde Brinks. Para piorar, anos depois, Luft tentou vender o Oscar honorário de Judy. A academia quase
processado, forçando-o a pagar indenizações. Pessoas de dentro ainda sussurram sobre o quão perto Judy chegou da verdadeira liberdade financeira, apenas para tê-la roubada pelas pessoas em quem mais confiava. Hoje, Hollywood chama isso de o retorno que foi roubado em plena luz do dia, o programa de televisão que se tornou sua ruína. Em 1963, a CBS ofereceu a Judy o contrato mais rico da história da TV, 24 milhões de dólares ao longo de 4 anos. Era para ser seu resgate, sua última chance de verdadeira riqueza e controle. Em vez disso, a emissora não conseguia decidir o que queria. Ela era uma comediante, uma lenda dos concertos, isca de nostalgia. Eles mudaram os formatos, demitiram amigos e cortaram orçamentos. A primeira temporada do programa foi um caos. Os produtores exigiram risadas gravadas, cortaram números musicais e até a forçaram a cantar com Jerry Van Dyke, que não tinha nenhuma química com ela. As audiências despencaram. A CBS cancelou o programa após 1 ano. Judy ficou arrasada. Críticos dizem que as brigas nos bastidores destruíram sua última gota de confiança. A verdadeira piada? Ela perdeu a propriedade das fitas do programa que valeriam milhões em syndication. Em vez disso, suas dívidas consumiram o restante de seu dinheiro e sua grande chance se tornou o golpe final. Sua família nunca perdoou os executivos que permitiram que isso acontecesse. Carnegie Hall. Em 23 de abril de 1961, Judy Garland subiu ao palco do Carnegie Hall e fez uma apresentação tão eletrizante que ainda é chamada de a maior noite da história do showbiz. A plateia estava repleta de estrelas. Julie Andrews ficou em pé na cadeira, aplaudindo. Maureen O'Hara chorou de alegria, e até os críticos perderam a compostura. Judy varreu o Grammy, ganhando 5 prêmios e tornando o álbum um best-seller por anos. Mas enquanto o mundo via um retorno triunfante, a realidade era muito mais sombria. Judy ainda estava falida, exausta e sendo pressionada por empresários e ex-maridos por cada centavo. Até seus filhos assistiam dos bastidores, preocupados que ela pudesse desmaiar. O show foi seu último verdadeiro auge. Depois disso, as contas e traições vieram mais rápido do que nunca. Sua família mais tarde disse: o Carnegie Hall a salvou por um momento, mas a quebrou para sempre. Hoje, os fãs chamam de a noite em que uma lenda renasceu e a mulher começou a desaparecer. Os últimos anos. Imagine isso. A mulher que fez milhões para a MGM dormia em apartamentos de fãs, com seus pertences enfiados em sacolas de compras marrons. Em seus últimos anos, Judy estava falida, se apresentando em bares gays de Nova York por $100 à noite. Sua voz, antes descrita como uma força da natureza, agora estava áspera e trêmula. Ela cantava 2 músicas e desmaiava nos bastidores. Em 1968, seu círculo havia se reduzido a um punhado de amigos e sua filha mais nova, Lorna. O público ainda via o sorriso deslumbrante na televisão, mas a portas fechadas, Judy estava dormindo em sofás, evitando avisos de despejo e implorando por ajuda. Ela vivia da bondade, disse um amigo, porque ninguém mais a queria. Mesmo seus fãs mais leais não podiam acreditar em quão longe ela havia caído. Sua família raramente a visitava. Críticos chamaram de a queda mais triste no showbiz. Quando ela morreu, tinha apenas $4.000 em seu nome. Para uma mulher que uma vez trouxe esperança a milhões, o final foi pura desolação. O 5º marido. Pílulas, promessas e um funeral que ela nunca quis. O casamento final de Judy foi mais estranho que a ficção. Mickey Deans, um gerente de boate mais de uma década mais jovem que ela, conheceu Judy pela primeira vez ao entregar um frasco de pílulas em seu hotel. Ele prometeu estabilidade e um novo começo, mas só trouxe mais caos. Eles se casaram em Londres em 1969. Judy chamou de minha última chance de felicidade, mas Deans rapidamente assumiu suas finanças, suas reservas, até mesmo suas prescrições. Amigos afirmavam que ele estava mais interessado na fama do que no amor. Na sua última noite, Judy estava tão fraca que mal conseguia andar enquanto Deans dormia no quarto ao lado. Quando ela morreu, ele cuidou do funeral, e muitos sussurraram que ele o apressou para ganhar publicidade. Seus filhos ficaram chocados. Um chamou de o adeus mais solitário que Hollywood já viu. Até hoje, os verdadeiros motivos de Deans são intensamente debatidos. Ele foi um salvador ou apenas o último aproveitador em uma longa fila? A família dela nunca concordou com a resposta. Fortuna perdida. Judy Garland ganhou mais de $40 milhões em sua vida, mas quando morreu, estava praticamente sem dinheiro. Para onde foi tudo isso? Cônjuges jogaram tudo fora, gerentes embolsaram taxas secretas e a Receita Federal levou sua parte. Um desfile de advogados, disputas familiares e amigos deixaram sua conta bancária vazia. Após sua morte, a briga por seus pertences ficou feia. Ex-maridos tentaram leiloar seus prêmios.
Crianças brigaram por lembranças. O IRS ameaçou confiscar sua herança. Um biógrafo chamou Judy de a maior marca de Hollywood. Até o dinheiro de seus concertos desapareceu nas mãos de outros. A garota que cantava sobre arco-íris nunca viu seu próprio pote de ouro. No final, sua família ficou apenas com uma lenda e as contas. Até hoje, alguns afirmam que há esconderijos de dinheiro, mas toda busca acaba vazia. O adeus silencioso de Liza Minnelli. Se você se pergunta por que Liza Minnelli quase nunca fala dos últimos anos de sua mãe, aqui está a verdadeira razão. Liza ficou devastada com o colapso de Judy. Ela proibiu sua mãe de entrar em seu apartamento em Manhattan, desesperada para escapar do drama e se proteger. O público a chamou de fria. Amigos disseram que foi autodefesa. A luta de Judy quase destruiu Liza, escreveu um informante. Os tabloides ainda adoram publicar histórias de reencontro, mas a portas fechadas, Liza se recusava a atender o telefone. Os colapsos, escândalos e vícios de Judy tornavam cada conversa um campo minado. Mesmo no funeral de Judy, Liza manteve distância, chorando silenciosamente enquanto as câmeras giravam. Hoje, quando pressionada sobre sua mãe, os olhos de Liza se enchem de lágrimas e ela muda de assunto. Às vezes, as feridas simplesmente nunca cicatrizam. O sussurro final. Na sua última noite, Judy Garland teria sussurrado um único nome. Um nome que sua família se recusa a repetir e que ainda alimenta teorias da conspiração entre os fãs fervorosos. Foi um amante? Um traidor? Um amigo perdido? Ou alguém que nunca deixou ser livre? O último segredo foi tão bem guardado que nem mesmo seus filhos conseguem concordar sobre o que ela disse. Quando a infame carta surgiu, apenas aprofundou o mistério. Sua filha a chamou de o fantasma final. Alguns dizem que era o nome da única pessoa que ela desejava que voltasse para salvá-la. Outros acreditam que foi uma despedida codificada. A verdade permanece trancada e a família não tem planos de revelá-la. Hollywood adora um bom segredo, mas este eles mantiveram enterrado mais fundo do que Oz. Os críticos ainda chamam isso de a despedida mais assombrosa de todos os tempos. Então, qual segredo te abalou mais? Ou você acredita que a família de Judy fez a coisa certa ao esconder a verdade? Deixe sua teoria mais selvagem ou opinião mais quente nos comentários. Judy Garland foi a vítima definitiva da crueldade de Hollywood, ou suas próprias escolhas tiveram um papel igualmente grande em sua queda? E aqui está um verdadeiro debate para você. Se Judy vivesse hoje, ela seria celebrada como uma sobrevivente ou destruída novamente pela fama e pela família? Prove que estou errado nos comentários, porque a verdade é que todo arco-íris tem uma tempestade por trás, e na história de Judy Garland, o relâmpago nunca parou.